Bíblia Sagrada, Êxodo, capítulo 26. As cortinas do tabernáculo. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino, torcido, e pano azul, e púrpura, e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. Cinco cortinas se enlaçarão uma a outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma a outra, uma com a outra, e farás lançadas de pano azul na ponta de uma cortina, na extremidade da juntura. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina, que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com este colchete as cortinas uma a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelo de cabras por tenda. Sobre o tabernáculo de 11 cortinas a farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida, e ajuntarás 5 destas cortinas por si, e as outras 6 cortinas também por si. E dobrarás a 6ª cortina diante da tenda, e farás 50 lançadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e meterás os colchetes nas lançadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, penderá sobre as costas do tabernáculo. E um côvado de um lado e outro côvado de outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda. Penderás de sobejo aos lados do tabernáculo, e de um outro lado para cobri-lo. Farás também a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima, assim seja. As tábuas do tabernáculo. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 coiceiras terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo, e farás as tábuas para o tabernáculo, assim 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo de 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras, as 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também haverá 20 tábuas de ouro lado do tabernáculo para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas
para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados, e por baixo se ajuntarão, e também em cima dele se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as duas tábuas, ambas serão por tábuas para os dois cantos. Assim serão as 8 tábuas para as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e ambas as bandas para o ocidente, e a barra do meio estará no meio das tábuas, passando por uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para meter por elas as barras também. As barras cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Assim seja o véu do tabernáculo. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino torcido, com querubins de obras-primas se fará, e o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu, e este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo, e porás a coberta do propiciatório sobre a arca dos testemunhos no lugar santíssimo, e a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, sobre o sul, para o sul, e a mesa porás a banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido de obras de bordador, e farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e cobrirás de ouro seus colchetes, serão de ouro, e far-lhes-ás de fundição 5 bases de cobre. Assim seja.